Meu povo, boa noite. É a primeira vez que eu faço um vídeo para vocês depois que o Barcelona ganhou do Bayern de Munique. Bom, eu não sei por onde começar. Depois eu já vou fazer o meu meia-culpa, que eu achava que o jogo seria diferente, que seria desenhado de forma diferente, não foi. Mas seria muito injusto que eu não começasse o vídeo falando de Rafael Dias, Rafinha, né? O Rafinha hoje cumpriu o sonho, realizou o sonho de criança dele. Eu acho que quando a gente está em casa, a gente é criança, a gente é jovem, se a gente puder escrever quais são os nossos sonhos, talvez o Rafinha teria escrito o que foi essa noite. Que é jogar 100 jogos pelo Barcelona, capitão do time, uma noite de Liga dos Campeões em casa contra um adversário que não é um time de futebol, é um fantasma. O Bayern de Munique é um fantasma para o Barcelona. E aí o Rafinha faz um gol driblando o Neuer, com um pé ruim de fora da área e depois numa arrancada sensacional. E o domínio dele no peito é voando, né? Assim, a bola bate no peito dele, ele dá 2 pedaladas, ele dá 2 passos no ar até cair e continuar a arrancada. O jogo do Rafinha é o tipo de jogo que faz um jogador em qualquer clube, mas especialmente no Barcelona, virar ídolo, de exorcizar o Bayern de Munique, de golear o Bayern, de mostrar a personalidade que tem. E ele já vem merecendo mudar de status de ser um jogador muito elogiado pelo esforço para também ser elogiado pela qualidade. Eu acho que todo jogador é criticável. Então quando eu falo assim, não entendo as críticas ao Rafinha. Nas 2 últimas temporadas, ele teve bons momentos e momentos nem tão bons. O que ele sempre teve foi muito esforço. E nas 2 últimas temporadas, mesmo com momentos melhores e piores, o Rafinha foi o segundo jogador em gols e assistências do Barcelona. Só o Lewandowski participou de mais gols do que ele desde que ele chegou aqui. Nem o Dembélé no primeiro ano, nem o Ferran, nem o João Félix, nem o Ansu Fati, nem o próprio Lamine Yamal participou de tantos gols como o Rafinha e continua, e continua, e continua. E nessa temporada, além de todo esse esforço, e lá dentro na zona de entrevista, o Hans Flick deu uma entrevista para uma TV ao lado de onde a gente estava e disse: eu nunca tive um jogador como o Rafinha. Por isso, pelo esforço, por como ele contagia, porque assim como jogar com Harry Kane às vezes é jogar com 12 em campo, porque é um 10 e é um 9, jogar com o Rafinha às vezes também é jogar com 12 em campo, porque ele é um atacante rápido, perigoso, é um bom atacante, né? Assim, um atacante com muitas qualidades para definir jogadas de velocidade, de assistências, e também é um jogador a mais, não defendendo como um atacante, mas defendendo como quase que 2 jogadores. E isso tem mérito de trabalho, de esforço físico, de treinar muito bem, de treinar muito forte e de estar muito determinado a conseguir as coisas que ele quer. Então o Rafinha tem que ser um capítulo à parte desse jogo e tem que começar a ser um capítulo à parte quase que desse Barcelona. Assim, a temporada dele, o Lewandowski tem mais gols, o Lamine hoje fez um jogaço, o Lamine hoje humilhou o Alphonso Davies, ele passou quantas vezes ele quis, por onde ele quis, mas o Pedri foi muito bem também, o Marc Casador, enfim, eu já vou falar, mas o jogador da temporada até aqui é o Rafinha. Até aqui, esses 13 jogos de temporada, isso é quase um quarto da temporada, né? Os times fazem um pouco mais de 50 jogos, nesses primeiros 25% de temporada, o grande nome é o Rafinha. E hoje não completou o jogo, acho que para já ser poupado e jogar o melhor possível contra o Real Madrid. No sábado a gente vai ter um duelo de Vinícius Júnior contra Rafinha. Eu ainda tenho um pouco a sensação, mas cada vez menos, de que se esse Barcelona funcionar espetacularmente bem, as premiações individuais no ano que vem, funcionar espetacularmente bem, ganha a La Liga, ganha a Champions. E aí os jogadores do Barcelona serem cotados para serem os melhores do mundo, eu ainda tenho a sensação que pelo hype em cima do Lamine, que é bom jogador, é muito bom jogador, é um fenômeno, mas que pelo hype que existe mundo afora em cima dele, que ele é favorito, independentemente do que esteja acontecendo dentro de campo, se levar bem nas premiações individuais. Mas quando o Rafinha faz jogos como o de hoje, fica difícil de dizer que existe um super favorito pelo hype, pela expectativa que gera, né? pelo brilho de que está surgindo uma grande estrela, porque se a gente vai olhar um retângulo verde de 100 metros e 5 por 68 e for analisar com justiça, é o Rafinha. Enfim, muito feliz, né? Muito legal ver alguém realizar um sonho, cara. É muito legal ver alguém realizar um sonho. Porque não é todo mundo que consegue, seja qual seja o sonho, não é todo mundo que chega lá, e ele chegou. Acho que ainda quer mais, assim, acho que o Rafinha a partir do próximo jogo ele não vai sentar nesse sonho que ele resolveu próprio. Mas é muito legal ver as pessoas realizarem sonhos, e hoje ele disse que foi um sonho realizado, então muito feliz pelo Rafinha, pelo grande jogo que fez. Da partida, que o Bayern joga exposto
que é relativamente fácil atacar o Bayern de Munique e tirar os zagueiros de suas posições, a gente já sabia, a gente já viu isso. O que é difícil é sair desde atrás. É sair dos primeiros 20, 30 metros. Depois que sai, existe um pouco mais de facilidade para jogar contra o Bayern de Munique. O Barcelona deu competência barra sorte de conseguir fazer isso com 1 minuto de jogo. Aí o Rafinha definiu muito bem, driblando o Neuer. Bicho do tamanho de um helicóptero aqui. Para fazer 1-0 e depois foram 20 minutos de Bayern de Munique. Quando o Bayern de Munique empatou o jogo, a posse de bola era 76-24%. O Barcelona não saía do campo de defesa, não conseguia jogar, a marcação estava bem encaixada, era um time muito mais intenso, já podia ter empatado antes, não empatou por um impedimento milimétrico do Harry Kane. O jogo ainda estava 1-0 e eu falei, isso está pintando muito mal. Está pintando muito mal. No 8-2, por exemplo, o Barcelona saiu na frente, não sei se vocês lembram. Eu não achava que seria isso de novo, que estava se repetindo, mas eu falei, se continuar assim, é questão de tempo. Questão de tempo. Contra o PSG foi assim. O Barcelona estava ganhando de 1-0, um jogador a menos, começou aquela pressão, eu falei, é questão de tempo. O jogo terminou 4-1. Eu achava que seria. Depois do gol, o próprio Bayern não conseguiu manter o ritmo e o Barcelona começou a ter mais posse de bola no campo de ataque. Aí é que tá, e aí eu vou entrar na minha autocrítica, tá? Porque eu fiz um vídeo prévio e eu falava, pelo encaixe dos times, eu acho que o Bayern de Munique vai vencer. Aí entra a seriedade que o Barcelona encarou o jogo, a capacidade do Hans Flick de fazer cada jogo ser diferente. A implicação hoje do Lamine com e sem a bola foi absurda. Voltou para marcar, desarmou o Alphonso Davies. Com a bola foi isso aí que a gente viu ele fazer com o Alphonso Davies, que deixou ele atordoado durante toda a partida. O Pedri, o quanto ele conseguiu correr para trás e com a bola que grudava no pé dele, depois do 1-1, antes não, depois do 1-1, e não saía, e o controle que ele deu para o meio campo, e o Marc Casador ganhando todas as jogadas. Cara, o Marc Casador é talvez a quinta opção para a posição. Porque se a gente for pensar que o primeiro é o De Jong, aí tem o Pedri, aí tem o Gavi, e aí tinha o Marc Bernal, e talvez ainda tivesse o Christensen antes, o Marc Casador era mais ou menos o sexto jogador a entrar aí num casting para jogar em uma das duas posições do meio campo do Barcelona. Cara, e ele é o Kimmich da Catalunha. O Hans Flick já disse que ele tem coisas de Kimmich e o jogo que ele fez hoje é muito, muito bom. No jogo grande, ele apareceu. Um garoto que até 4 meses atrás jogava a 3ª divisão do futebol espanhol. Então, grande jogo do Pedro, grande jogo dele. O Fermín López está fortíssimo fisicamente. Está com umas pernas imensas. Isso dá potência para ele, por exemplo, para deslocar o Kim Min-jae. Para mim não é falta, porque não é suficiente no lance do segundo gol. E para muitas disputas no meio, o Fermín López, que acho que contam 2 assistências, né? A assistência do primeiro e do segundo gol contam dele. Então a capacidade dele de disputar, de dar trombada, de proteger com o corpo, ficando mais forte também ganha isso. Na defesa, eu acho que é um bom jogo, especialmente do Koundé. Teve dificuldade no início com o Gnabry, mas depois foi melhorando bastante. Muito sério o Baldé. O Baldé, quem acompanha os vídeos que eu gravo, me gera muitas dúvidas na defesa. E hoje acho que foi bem. E também foi crescendo junto do time. Os primeiros 20 minutos difíceis para todo mundo foi crescendo junto do time. E o Lewandowski fazendo um trabalho muito difícil de baixar a bola, de disputar fisicamente com o Upamecano e com o Kim Min-jae, mas que conseguiu fazer um gol, levar vantagem em alguns lances no segundo tempo. Aparentemente perdeu um gol muito feito, né? Porque eu estava atrás de um gol e o lance foi atrás do outro no segundo tempo. Eu fiquei acompanhando o ataque do Bayern de Munique. Assim, é um jogo muito bom do Barcelona. Para mim é um golpe na mesa. Para mim o Barcelona fala, isso aqui é diferente dos outros anos. Se vai terminar diferente, a gente não sabe, porque tem muito time bom também e a temporada é longa. É longa para o Barcelona, é longa para os outros. Mas hoje, para quem tinha dúvidas, e eu tinha dúvidas, se esse time poderia competir contra adversários que circulam a bola rápido, que correm muito, que tem jogadores bons de 1 contra 1, que tem boa saída de bola, eu tinha dúvidas se o Barcelona conseguiria competir assim, ou se seria um time que neste momento da temporada só poderia competir tão bem como estava competindo contra a classe média, e o Barcelona competiu assim contra um time Champions, não é um time qualquer Champions, contra o Bayern de Munique. O Barcelona fez 4-1. No primeiro tempo, que foi 3-1, sofreu, o primeiro tempo foi dificílimo, e no segundo tempo foi um futebol champanhe do Barcelona. Assim, foi com uma certa humilhação. Dribles, olé, para cá e para lá, o que Pedri e Lamine Yamal fizeram com seus marcadores foi uma loucura. Foi um futebol champanhe do Barça, desses que assim, se vê de vez em quando, que todos os jogadores consigam estar em um momento tão bom, e eles estiveram contra o Bayern de Munique. Do Bayern,
Eu fico com a sensação de que os 20 minutos depois do gol sofrido tinham que ter durado mais tempo, depois do gol tinha que ter mantido, tinha que ter assustado mais o Barcelona e o Bayern respeitou, e é um time que sem a bola sofre muito. Contra o Bayer Leverkusen, por exemplo, que eu acho que também é um jogo muito difícil, o Bayern marcou lá na frente, o Leverkusen praticamente não finalizou e o Bayern se sentiu confortável o jogo inteiro. Contra o Barça, quando o Barcelona teve a bola, o Bayern de Munique, cara, é um naufrágio. É um naufrágio que os caras estão com balde tirando água do barco para ver se evita. Mas tem a qualidade do Barcelona com a bola para fazer tudo isso, mas o Bayern de Munique sem a bola, hoje foi uma tragédia. É um time que permite poucas finalizações, né, como a gente disse. Hoje também permitiu poucas, acho que o Barcelona não terminou com tantas finalizações. Vou até conferir, deixa eu ver aqui quantas foram. O gol do Rafinha foi a 6ª finalização. Deixa eu ver até onde chegou as finalizações do Barcelona depois nos números totais. O Barcelona terminou com 12 finalizações. Hoje finalizou quase 3 vezes o que o Bayern de Munique permite. Então hoje realmente foi mal o Bayern. Por muito mérito do outro lado também. Mas é um time que permite poucas finalizações, mas normalmente finalizações de qualidade, né? Porque são uns cara a caras, porque a defesa joga muito exposta. Precisa melhorar defensivamente. Ainda acho que vai se classificar entre os 8, apesar de ter 2 derrotas em 3 partidas. A sequência do Bayern de Munique eu acho que não é tão dramática assim. Tem Benfica, PSG, acho que são os adversários mais duros. Acho que o Bayern de Munique vai levar isso bem. E para o Barcelona, que eu tinha contas pessimistas por esse confronto, ainda tem Dortmund fora de casa, Benfica fora de casa, que perdeu do Feyenoord, né? Tem a Atalanta, que é sempre difícil em qualquer lugar que seja. Acho a tabela do Barcelona bem chata, mas o Barcelona se recupera, porque tinha perdido para o Mônaco com pote 4 e agora ganha do Bayern de Munique com pote 1. 6 pontos nessas 3 primeiras rodadas, podia ter mais, mas também podia ter menos. Então 6 pontos, porque o Young Boys tinha que ter, né? Os pontos do Young Boys são inegociáveis. Então podia ter alguma coisa a mais contra o Mônaco, mas podia ter alguma coisa a menos contra o Bayern de Munique, não pelo que foram os jogos, mas pelo que se espera desse tipo de confronto. 6 pontos eu acho que está de bom tamanho. Estou muito ansioso já pelo clássico, pelo que fez o Real Madrid no Dortmund, pelo que fez o Barcelona no Bayern de Munique. Acho que vai ser um grande jogo, com Vinícius de um lado, Rafinha do outro, fora todos os outros grandíssimos jogadores, Mbappé, Lewandowski, Lamine Yamal, que a gente vai ter. É isso, meu povo. Para quem se sentiu ofendido porque eu achava que o Bayern de Munique ia ganhar, ele não ganhou, eu peço desculpa. Estou extremamente triste, vocês devem imaginar, por ter errado um palpite e uma análise, né? No final das contas eu fiz uma análise do que eu achava que ia ser e o jogo se desenhou diferente, o que mostra que nós jornalistas não sabemos nada. Os técnicos têm muito mais informação de qualidade, sabem preparar muito melhor um jogo e o Hans Flick soube fazer isso muito bem. O Kompany também por algum tempo, mas o Hans Flick está sabendo fazer isso muito bem, jogo após jogo, e é por isso que esse Barcelona pinta tão bem dia 23 de outubro. A temporada acaba 1º de junho, acho, né? Final da Champions, por aí. Vamos ver se o Barcelona vai estar lá e até lá o que ele vai conseguir nos outros campeonatos também. É isso, meu povo. Um beijo para vocês. Quem é de Barcelona, que aproveite e comemore. Quem é de Bayern de Munique, isso é muito longo e esse time também já mostrou muita evolução. Eu acho que pode competir melhor. Já competiu melhor nessa temporada em alguns outros jogos e eu acho que pode pintar muito bem também o Bayern se evoluir durante a temporada. Beijo para vocês. Até o próximo vídeo.